Você tem medo de palhaço? Uma mulher dizia que escutava gargalhadas de palhaços dentro da casa dela, mas obviamente ninguém acreditou. Dias depois, essa mesma mulher foi encontrada morta na sua casa, e um dos seus vizinhos disse ter ouvido o barulho de um tiro juntamente com a risada de um palhaço. Esse aqui é o urso de pelúcia mais assombrado do mundo. A dona dele era uma médium chamada Debbie Davis, e ela teve que enterrá-lo a quase 50 quilômetros da casa dela, porque ele continuava atraindo espíritos do mal. E ela também disse que muitas pessoas que visitavam ela alegavam que o urso estava rosnando para eles. Então, para testar se o urso era realmente assombrado ou não, 3 voluntários e um apresentador de talk show passaram a noite com o urso, no castelo Bolsover, que é um castelo assombrado na Europa. Durante a noite com o urso, eles tiveram uma sessão de caixa de espírito, onde o urso disse para eles irem embora. E de repente o apresentador ficou doente. E era uma doença misteriosa, então eles levaram ele às pressas para o hospital. E no final do experimento, um investigador paranormal concluiu que o urso era realmente assombrado. Essa vietnamita envelheceu da noite pro dia. Ela tem 26 anos, mas passaria fácil por 70. Essa é a mulher, nem parece a mesma pessoa. Ela sofreu uma reação alérgica em 2008. Depois de tomar alguns medicamentos, a pele da face, mão e corpo começaram a ficar flácidos e cheios de marcas de envelhecimento e rugas, dando a ela a aparência de uma senhora idosa. Tudo começou quando ela comeu frutos do mar. Então a alergia começou e ela ficava se coçando a noite inteira e ela parecia toda arranhada de manhã. O marido então comprou remédios para aliviar, mas não passava. Então ela foi no médico que diagnosticou ela com dermatite, porém só piorou as coisas. E o rosto dela inchou. Ela parou de tomar os remédios depois de uma semana e depositou toda a sua confiança nos médicos chineses. Mas eles deram um remédio que era muito caro para ela. Então ela só aceitou que aquele era o destino dela e parou de tomar os remédios. Só que ela foi piorando ao ponto de ninguém mais reconhecer ela. Até hoje os médicos tentam descobrir o que causou isso nela. E é só aparência, porque de resto tá tudo normal. O que vocês fariam nessa situação? A irmã dessa menina sempre fica gritando no meio da noite. E nada faz com que ela pare. Não importa o quanto ela tente ajudar, a irmã não para de gritar. Até que numa noite, ela levanta e fala que vai acabar com esses gritos. Então ela vai até a cama da irmã e se ajoelha bem em cima dela. E fala pra ela, para de gritar. E a menina para, mas só porque ela sabe que tem alguém ali. Ela fica quieta porque não quer que ninguém saiba que ela tá ali. Então a mãe fala pra ela voltar pra cama, que ela precisa parar de ver a irmã de noite. E ela pergunta pra mãe se ela não escuta os gritos. Mas não, só ela. Então ela se levanta e ela vê que tá suja do chão onde ela ajoelhou, que era o túmulo da irmã. Ela repousa no seu caixão, morta, mas ainda grita. Esse menino sentou no ônibus a caminho da escola. Ele estava ouvindo música e não prestou atenção no que estava acontecendo ao redor dele. Até que ele olhou para uma pequena casa. A casa do Tommy, ele pensou. E uma mão apareceu pelas cortinas da janela, acenando para o motorista seguir em frente. Então ele só pensou que o menino estava doente e seguiu a vida. Depois da escola, ele estava assistindo as notícias e descobriu que toda a família do Tommy tinha sido assassinada naquele dia, por um suspeito desconhecido. No dia seguinte, ele foi pro ônibus e o motorista, que não sabia da história, parou na casa do Tommy. E quando ele estava prestes a levantar para explicar pro motorista o que tinha acontecido, alguma coisa chamou a atenção dele. Uma mão pálida apareceu pelas cortinas da janela e acenou pro motorista seguir em frente. Ele só sentou lá apavorado. Já ouviram falar da lenda de por que você não deve usar óculos 3D por muito tempo? Existe essa história sobre esse menininho que nasceu no começo dos anos 2000, que foi assistir um filme em 3D com seu pai. E era a primeira vez que ele estava vendo um filme em 3D. Então ele ficou muito impressionado. Só que ele ficou tão impressionado que ele não queria mais tirar os óculos, para aquela experiência toda não acabar. Então ele usou o óculos pelo resto do dia e dias se tornaram semanas. E o pai achou que era só uma fase. Só que semanas se tornaram meses. E as coisas começaram a ficar estranhas. O menino dizia que conseguia ver coisas que não estavam ali através dos óculos. Ele apontava para um canto escuro do quarto e dizia: "O homem do guarda-chuva tá aqui para te visitar." Então o pai falou chega e forçou o menino a parar de usar os óculos. E o menino ficou triste, já que ele não ia conseguir mais ver aquelas criaturas fascinantes. É mais uma creepypasta, mas será? Nesse mundo, não existe espírito nem feminino e nem masculino. Esse espírito é coberto por um pano escuro, com um pano branco separado cobrindo a sua cabeça. Dizem que ele carrega um enorme saco marrom, onde guarda suas vítimas. Dizem que se seu nome for chamado diretamente ou indiretamente, a pessoa é recolhida e passa a ser propriedade do espírito. Dizem que muitos que testemunharam seu aparecimento enlouqueceram e foram encontradas mais tarde com os olhos arrancados. Dizem que esse espírito é muito real, e a falha em tentar não dizer o seu nome fará com que o Candlejack venha e bata em você.
Essa menininha acordou no meio da noite e foi no quarto de seus pais. Chegando lá, ela falou: papai, eu tive um pesadelo. Então ele levanta para falar com ela, olha no relógio e são 3h23 da manhã. E ele pergunta: você quer subir na cama e me contar o pesadelo? E a menina nega. Então o pai começou a achar aquilo meio estranho e a menina falou que no sonho dela, quando ela contava pro pai desse sonho, a coisa vestindo a pele da sua mãe se sentou. E o pai então ficou paralisado e não tirou os olhos da sua filha. E a coberta atrás dele começa a se mexer. O pai dessa menina disse pra ela que ela só poderia continuar jogando videogame se escondesse do seu irmão mais velho, que passava a madrugada inteira jogando. Ela tentou esconder em vários lugares, mas o irmão sempre achava. Até que um dia ela percebeu que a mãe guardava as formas de bolo embaixo do fogão. E ela decidiu perguntar pra mãe se lá esquentava muito, e a mãe disse que não. Então ela teve a brilhante ideia de esconder lá. Na manhã seguinte, o cheiro de plástico queimado se espalhou pela casa. Adivinha o que era? A menina levou um baita xingão dos pais, mas nada se comparava a ficar 1 ano sem jogar videogame. Até que um dia descobriram que o videogame ainda funcionava. Mesmo todo derretido, ele funciona até hoje. Em janeiro de 2006, em Nova York, a paciente de um conhecido psiquiatra desenhou o rosto de um homem que aparecia repetidamente nos seus sonhos. E em mais de uma ocasião, esse homem deu conselhos sobre a vida dela. E a mulher jura que nunca viu esse homem na vida. E esse desenho ficou esquecido na mesa do psiquiatra por alguns dias, até que outro paciente reconheceu esse homem e disse que já viu ele várias vezes nos seus sonhos, mas que também nunca viu ele pessoalmente. O psiquiatra então mostra esse retrato para outros pacientes que têm sonhos recorrentes. Em poucos meses, mais 4 pacientes reconheceram aquele homem nos sonhos, e todos chamam ele de este homem. Desde então, pelo menos 2.000 pessoas afirmaram ter visto esse homem nos sonhos, em várias cidades do mundo. E até o momento não existe nenhuma relação entre as pessoas que veem esse homem. E além disso, ninguém nunca viu ele vivo. Já sonharam com ele? Esse menino estava sozinho em casa e ouviu no noticiário o perfil de um assassino que estava à solta. Ele olhou na porta de vidro que dava para o seu quintal e viu um homem parado na neve. E ele se encaixa perfeitamente na descrição do assassino. E o cara tá sorrindo pra ele. Ele então engole em seco, pegando o telefone na sua direita pra ligar pra emergência. Então ele olha pra trás pelo vidro, ainda com o telefone esmagado na orelha, e percebe que o cara tá mais perto. Então ele deixa o telefone cair em estado de choque, porque não tem nenhuma pegada na neve. Então o que estava aparecendo no vidro da janela era o reflexo do cara. Essa é a história de um entregador de pizza que foi fazer uma entrega numa casa muito assustadora. Ele estava trabalhando no turno da noite e quando o restaurante estava prestes a fechar, ele recebeu uma ligação. Ele atendeu, falou alô, mas não tinha ninguém do outro lado, então ele só desligou. Alguns minutos depois, ligaram de novo, mas não era ninguém. Da terceira vez que ligaram, ele esperou um pouco na ligação e escutou uma voz sussurrando de uma velhinha pedindo pizza. Quando ele chegou na casa dela, as luzes estavam apagadas. Ele tocou a campainha, mas ninguém atendeu. Ele já estava indo embora quando ele viu a cortina do andar de cima se mexendo. E nessa janela tinha a velhinha, completamente parada, encarando ele. Ele então sinalizou que estava com a pizza e tocou a campainha, mas ela só continuou lá, encarando ele e sorrindo. Então ele voltou pro carro e mandou mensagem pro chefe dele dizendo que ele não ia fazer aquela entrega. E quando ele olhou pra frente que ele ia começar a dirigir, a mulher estava parada do lado da janela dele, encarando ele com um sorriso assustador. Então ele dirigiu o mais rápido que pôde e se demitiu. Existe um hospital psiquiátrico abandonado no topo de uma colina em Worcester, Massachusetts. Uma vez a cada 5 anos, uma caixa de molas velha e enferrujada aparece no pátio do hotel. E se você conseguir entrar escondido e dormir na cama a noite inteira, de manhã um homem com uma camisa branca que está escrito "Absorve e absolva" vai pegar a carteira e te entregar uma foto. Essa foto mostra como você vai morrer. E se a foto for do homem parado perto de você, correr não vai adiantar. Supostamente, existe um mercado negro na Deep Web que vende bonecas vivas. Se tratam de meninas de 8 a 10 anos que teriam seus membros cortados e as cordas vocais arrancadas, para ficarem completamente imóveis. E elas são vendidas como bonecas vivas para pessoas sádicas do mundo inteiro. Esse inglês chamado David era o último morador de um bloco de apartamentos que ia ser demolido, e ele não queria sair de lá de jeito nenhum. Porém, em 2008, quando ele viu que não tinha mais jeito e ele ia ter que sair da casa, ele apoiou sua cabeça numa mesa de sinuca e se decapitou com uma motosserra. Esse menino de 14 anos ficou sozinho em casa enquanto os pais saíram. Até que umas 10 da noite, ele começou a ouvir uns barulhos vindo de um outro quarto,
como se fosse pessoas batendo e falando: vem aqui agora, vem aqui. E ele, que ficou morrendo de medo, foi ligar pros pais. Aí os pais falaram: relaxa, a gente já tá chegando. Até que se passaram 30 minutos e nada dos pais. Então ele ligou de novo perguntando pros pais onde eles estavam. Até que os pais falam: ai, desculpa filho, a gente não vai mais voltar pra casa. E desligam na cara dele. O menino então ficou com muito medo e decidiu ir até o quarto. Não deveria, mas tudo bem. E quando ele abriu a porta do quarto, não tinha ninguém ali. E logo em seguida os pais chegaram em casa. E ele então contou tudo o que tinha acontecido. E os pais só falaram: filho, o que você tá falando? Você nunca ligou